Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. O Feito por Elas de hoje é um oferecimento do Telecine. O serviço de streaming Telecine é uma opção para você ver filmes diretamente pela internet. Aí você tem 7 dias para testar de graça, o que é super importante para você poder explorar bem o catálogo. E a assinatura também pode ser feita no próprio site, que é no www.telecine.com.br. E o legal é que eles têm também uma campanha que é o hashtag Mulheres Fazem Cinema, que busca justamente ressaltar o lugar das mulheres nos vários gêneros do próprio cinema. E com essa campanha você acessa uma playlist que está disponível e lá você encontra vários filmes dirigidos e também protagonizados por mulheres. E olha só, se você for no post desse episódio no nosso site, pode acessar o link para o catálogo da campanha direto por lá e ver que tem muitos filmes bacanas, com grandes atrizes e muitos outros também dirigidos por mulheres. Inclusive, a gente estava olhando o catálogo e tem Lady Bird, da Greta Gerwig, tem Detroit em Rebelião, da Catherine Bigelow, Que Horas Ela Volta, da Anna Willaert, e Como Nossos Pais, da Laís Bodansky, por exemplo. E como nesse programa a gente está comentando sobre a filmografia de uma diretora do Oriente Médio, a gente vai recomendar outra que está lá no catálogo também, que é a Denise Genzi-Ergiven, com o filme As Cinco Graças, que é muito legal. E além disso, também, olhando no catálogo, a gente viu que tem até os filmes da Carmen Miranda. Oh, que doido. E tem uma seção também que é dedicada a grandes diretores e tem várias diretoras listadas lá também. Então, quem quiser assistir aos filmes, a gente vai deixar o link certinho na postagem para acessar, testar e assinar. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann. Oi, eu sou a Kel Gomes. Olá, eu sou Yasmin Evaristo. Bom, como vocês podem ver, hoje nós temos uma convidada, Yasmin Evaristo, que é crítica de cinema. Ela também é parte do Elviras, o coletivo de mulheres críticas de cinema. Yasmin, obrigada por ter aceitado gravar com a gente em condições muito especiais que eu já vou explicar para quem estiver nos ouvindo. E então se apresenta para as pessoas que ouvem a gente, onde elas podem encontrar o seu trabalho. Eu sou Yasmin de Belo Horizonte. Vocês conseguem encontrar meu trabalho no entrandonumafria.com.br, no planoaberto.com.br e no clubedapoltrona.com.br. E bom, eu falei em condições muito especiais porque essa é a segunda vez que nós estamos gravando esse programa. Nós gravamos ele inteiro, ele estava editado, quando por um acaso o meu HD foi para o espaço, né? E então nós perdemos o programa, eu perdi outras coisas mais, né? Enfim, mais situações da vida, né? Tivemos que regravar, então, em cima da hora para o programa ainda ir ao ar, mais ou menos no prazo, né? Infelizmente, a Camila tinha gravado junto com a gente, ela fez esse trabalho de assistir aos filmes, de elaborar as questões sobre os filmes que inquietaram ela, de participar da gravação, e agora nessa regravação ela não pôde participar porque ela está ministrando um curso durante essa semana inteira. Então, infelizmente, a gente vai perder a participação que a Camila tinha tido nesse programa. Mas é isso, né? Vamos de novo mergulhar aí na obra da Heifa Al-Mansour, né? Então, como eu falei, né, o programa de hoje é sobre essa cineasta saudita, Heifa Al-Mansour. Ela nasceu em 74 em Al-Zuf, na Arábia Saudita, né? Ela foi a 8ª de 12 filhos do pai dela, que era um poeta, e o pai dela apresentou ela ao cinema por meio de fitas de videocassete, né? VHS, né, que ele fazia essas sessões, né, para mostrar os filmes para a filha, no caso, né? Porque não existiam cinemas na Arábia Saudita entre 1983 e 2018. Eu não consegui encontrar essa informação bem acertada, mas eu imagino que fosse proibido, né? Só dizia que não existia, mas eu imagino que fosse alguma espécie de regulação do governo, né? E a Heifa, ela é bacharel em literatura na Universidade Americana do Cairo. Ela se formou em 97 e depois ela foi mestra em direção e estudos de cinema na Universidade de Sydney. Ela começou a carreira dela fazendo 3 curtas-metragens, o Who, ou Quem, The Bitter Journey, A Jornada Amarga, e The Only Way Out, A Única Saída. Eu não consegui encontrar a data desses curtas-metragens em lugar nenhum, enfim. E depois ela fez o documentário Women Without Shadows, Mulheres Sem Sombra, em 2005. E esse documentário ele fala sobre a vida das mulheres na própria região e ele fez um grande sucesso internacional. Depois disso, o primeiro longa dela foi o Sonho de Wedda, de 2012, que ela escreveu e dirigiu.
e que estreou no Festival de Veneza. Esse foi o primeiro longa-metragem a ser rodado totalmente na Arábia Saudita, e por isso ela foi também a primeira mulher a dirigir um longa no país, né? Isso é uma coisa que chama atenção, porque eu sempre vi as pessoas dizendo, ela foi a primeira mulher a dirigir um filme na Arábia Saudita. Só que quando tu vai ver, na verdade, ela foi a primeira pessoa a dirigir um filme na Arábia Saudita, né? Depois disso, ela fez o Mary Shelley, que estreou no Festival de Toronto em 2017, e o Felicidade por um Fio, com o título original Happily Ever After, que é adaptado de um livro da Tricia R. Thomas, que é um filme que foi lançado direto na Netflix, né? E em 2018, ela ainda lançou um curta The Wedding Singer's Daughters, que é a filha do cantor de casamento, né? E tem um filme novo dela com o título traduzido O Candidato Perfeito ou A Candidata Perfeita. Como o título original estava em inglês, eu também não sei qual que é o gênero no título, Acho que é mulher. É mulher? Acho que é mulher, então tá. porque eu pesquisei sobre a história de uma candidata. Então tá, porque eu não fui atrás da sinopse, e no final eu só fiz essa tradução assim, mais ou menos, né? E esse filme, ele foi selecionado agora pra mostra competitiva do Festival de Veneza, que tá acontecendo, né, agora em agosto de 2019. Não tem data ainda de estreia, né, mas sei lá, se alguém tiver aí ouvindo a gente, estiver por Veneza, aproveita e vê por nós, né? E hoje a Heifa, ela mora em Los Angeles, né? E então, queria primeiro começar perguntando para vocês o que vocês já conheciam da obra dela e qual que foi o impacto para vocês de ter assistido a esses filmes. Foi meu primeiro contato com a obra dela. Eu tinha assistido Felicidade por um Fio logo quando ele estreou na Netflix. E aí, com o convite de vocês, eu fui ver esses outros filmes, o Mary Shelley e o Edna, né? Foi uma grata surpresa, eu gostei muito do que eu assisti, mesmo com algumas ressalvas com relação ao Mary Shelley. E principalmente depois da primeira gravação que a gente fez, eu comecei até a enxergar o Felicidade por um Fio com outros olhos. Meu primeiro contato também, eu já tinha ouvido falar sobre ela, né, até pela questão do primeiro filme da Arábia Saudita, já tinha lido sobre, também por causa da cinebiografia da Mary Shelley, e porque tem a Elle Fanning, que é uma atriz que eu acompanho. Então, assim, eu já tinha lido sobre, mas ainda não tinha visto os filmes. Então, eu vi agora para gravar o podcast. E, bom, eu gosto pra caramba do primeiro, do Sonho de Vedva, que nome difícil. É muito. Né? Bastante. Eu gostei pra caramba desse filme, me impactou muito, assim. E nos outros dois eu senti que ela acaba perdendo essa autoria, acaba ficando mais genérico. E aí eu tenho as minhas ressalvas também, embora eu veja, né, que tem a ver com o que ela escolheu falar na carreira dela, né, essa coisa das personagens femininas, enfrentando opressões, enfim. Mas é isso, assim, muito impactada pelo primeiro e ressalvas pelo que veio depois. Pois é, no meu caso eu já tinha assistido também o Mary Shelley, porque tá disponível na Netflix, né, tava acessível. Tive curiosidade de ver, porque foi um filme que foi meio que enterrado no catálogo da Netflix, né, ele não teve lançamento nos cinemas no Brasil, ele teve uma crítica morna, né, na época do lançamento, uma recepção bastante morna. E como tu falou, que eu também tenho curiosidade, porque gosto do trabalho da Elle Fanning, me interesso pela própria Mary Shelley, pela figura histórica da Mary Shelley, né? E aí fui assistir ao filme com uma expectativa bastante baixa, assim. E também acho que não é tão interessante como o primeiro filme dela, mas não acho que seja tão ruim como as pessoas pintaram o filme. Ele tem alguns aspectos interessantes, que aí depois a gente pode mencionar. No caso do Sonho de Wedda, eu tava esperando, na verdade, porque como é um filme que tem, apesar de ser bastante recente, ele tem um impacto já histórico, né? Já é um filme que já entrou num panteão de um cinema que tem uma importância
pelo menos histórico e social, vamos dizer assim, né? Então eu sabia que a gente eventualmente iria acabar falando sobre ele. Aí eu tava aguardando, na verdade, pra assistir quando a gente resolvesse fazer a pauta sobre ela. Porque aí já aproveitava e via tudo de uma vez, né? E o terceiro filme, A Felicidade por um Fio, era um que eu também não tinha visto ainda. Então foi bom que já... juntou tudo, assim, né? E uma coisa que eu acho que é interessante, que a Camila tinha mencionado na nossa primeira gravação, era justamente esse fato de que os 3 filmes, eles são muito diferentes entre si, né? Tanto em temática, como em que lugares, assim, sociais eles estão abordando, que questões, né, eles estão abordando. E aí eu acho que a gente podia começar um pouco falando sobre O Sonho de Wedda, né? Então, esse filme ele foi lançado em 2012, né? E é um filme sobre uma menina saudita que ela se inscreveu em um concurso de recitação, né, do Alcorão, que estava acontecendo na escola dela, que seria uma maneira dela conseguir os meios, o dinheiro com o prêmio, né, para comprar uma bicicleta que ela queria ter. O filme ele foi a indicação da Arábia Saudita para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Foi o primeiro filme do país a ser submetido, né? Embora ele não tenha chegado à lista final dos 5 filmes, né, que concorrem ao Oscar. E ele também foi indicado ao BAFTA de filme estrangeiro. E ele ganhou mais de 20 prêmios em festivais pelo mundo. E aí eu acho que tem uma questão que é interessante, que é o fato de que, na época em que ele foi filmado, as bicicletas eram proibidas para as meninas na Arábia Saudita, né? Meninas não, mulheres, né? Tanto adultas quanto crianças não podiam andar de bicicleta, e hoje isso não é mais realidade, né? E aí, sobre isso, em relação ao filme, a própria Reifa, ela fala, eu tento ser respeitosa. Ela disse isso em uma entrevista para o Independent.uk, né? Aí ela disse assim, eu tento ser respeitosa. Eu quero que as pessoas na Arábia Saudita aceitem um filme. Eu não quero entrar em conflito com a cultura ou deixar as pessoas com raiva. Eu queria fazer um filme sobre minha cidade natal, uma pequena cidade na Arábia Saudita chamada Zulf, perto de Riad, e minhas experiências quando criança crescendo lá. Eu queria fazer comentários sobre minha cultura de uma maneira que não fosse radical demais. Uma bicicleta não é intimidante, é um brinquedo, mas tem muitas conotações modernas de aceleração, de estar no topo do seu destino. Para mim, representa como uma mulher deveria ser. Então, assim, eu acho que é interessante trazer esse ponto de vista dela, porque, concordando ou não, né, eu não sei se concordo, mas é uma realidade diferente da minha, então ela coloca mais ou menos nesse sentido, assim, de que as limitações para as mulheres são tão grandes na Arábia Saudita, que se ela fizesse o cinema dela ou as ações dela de uma maneira que fossem muito afrontosa, aí mesmo que as coisas iam se fechar para ela. Então, para ela vê como uma maneira de conquistar o lugar para as mulheres, indo no jeitinho, que ela diz, né, eu tento ser respeitosa. Essa é a maneira como ela aborda, e no final o filme causou um impacto intenso, assim, na sociedade saudita e no exterior, né? Bem, eu achei um filme admirável porque ela conseguiu, de maneira muito simples, apresentar a cultura dela. E pra gente que está tão distante, é uma oportunidade de conhecer um ambiente completamente distinto do ambiente no qual a gente vive. Foi um filme no qual eu me peguei chorando em vários trechos dele, e é lógico que no final você tem uma carga emocional um pouco maior por tudo que é apresentado. E assim, eu entendo muito isso que ela disse, de evitar de provocar um desconforto para não tirar essa voz dela como mulher e de outras mulheres que acabam lutando por coisas que podem parecer bobas e banais pra gente, mas que dentro daquela cultura tem um significado muito grande, né? Quem pensaria um dia que querer andar de bicicleta poderia ser algo tão complexo dentro de uma cultura? Concordo demais com a Yasmine, assim, o filme também me emociona, e eu acho que a força política dele está exatamente nessa forma dela de abordar um assunto que é complicado, que é ainda tão difícil ali de ser abordado, e ela aborda com sutileza, ela fala do cotidiano, ela fala com respeito, pode não ser, como ela mesma disse, né, um conflito direto, intimidante, mas ele é revolucionário também, sendo assim, dessa forma, né, sendo sutil, sendo simbólico, porque, vamos imaginar, essa bicicleta, ela representa toda essa libertação
que essa menina precisa e que outras mulheres também precisam, né? Todo o movimento que de que elas são impedidas. Então eu acho que não é só o direto que tem força política. No caso, ela mostra que também é possível ser revolucionário também pela sutileza, pelo simbólico, e essa riqueza do cotidiano para a gente é como a Yasmin falou, é muito interessante porque a gente tem a dimensão dessa cultura do dia a dia, do que acontece assim no cotidiano da escola, dentro de casa, porque as mulheres sauditas elas têm muito forte, né, essa vivência dentro de casa, exatamente porque fora do ambiente interno elas têm restrições demais. Então a gente tem é como se fosse descortina pra gente toda uma cultura que a gente não tem acesso. Tem uma coisa que foi citada na primeira gravação, eu acho que todos nós falamos sobre isso, que é sobre como nessa simplicidade, nos pequenos detalhes, ela apresenta o cotidiano dessa mulher saudita, né? Então, quando as meninas, por exemplo, estão sentadas e elas não podem ficar em um lugar onde os homens as vejam, né? É uma coisa que eu não conhecia. Eu sabia que tinha essa restrição das mulheres ficarem próximas, só poderem ficar próximas aos familiares, esposos, né? Filhos em geral. Mas eu não pensei que a coisa fosse tão grande quanto naquela cena onde você tem homens trabalhando numa obra e as meninas não podem sequer brincar no pátio. E aí nessa mesma cena tem as meninas também usando esmalte, é uma coisa um pouco que proibida. Não se fala que é proibida, mas existe uma coisa meio escondida ali de pintar as unhas dos pés. Só que ao mesmo tempo você tem uma relação da vaidade muito grande que é apresentada posteriormente, que é quando a mãe e ela vão escolher o vestido que a mãe vai usar na festa de noivado do pai, quando o pai vai escolher a segunda esposa. Então, assim, até essas relações mesmo da vaidade, da beleza, que não é uma coisa que é suprimida completamente. Sim, eu acho bem interessante como ela traz algumas questões sobre como funciona essa sociedade local, quais são as normas, as tradições, o funcionamento mesmo, né? Porque aí tem até... Ela, assim, o ponto central é a questão da bicicleta, que essa menina quer uma bicicleta, e que isso, no final das contas, é quase como se fosse afrontoso em relação ao lugar das mulheres ali, a própria mãe dela, por mais que elas tenham um relacionamento ótimo, e que isso também é muito interessante no filme, porque elas têm as discordâncias, mas elas apoiam uma outra, mas a mãe dela vê com um certo desconforto, esse desejo dela muito louco para ela, assim, né, de querer ter uma bicicleta, né, e aí, mas a bicicleta é o ponto focal, mas acaba trazendo outras questões secundárias, né? Então, como tu falou, essa questão das meninas não poderem ser vistas, né? Tem um momento que a professora também fala um negócio que a voz da mulher é sua nudez. Eu anotei isso porque me chamou muita atenção, assim, porque não é nem só a presença física. O próprio fato da mulher tá se manifestando, tá se colocando, tá falando... É algo que já seria uma exposição excessiva, vamos dizer assim, né? E aí o próprio drama familiar também, né? Porque colocado ali como a mãe dela teve ela, que é uma menina, teve complicações no parto, não quer ou não pode ter uma segunda gravidez, e o pai dela é pressionado pela família a tomar uma segunda esposa para que ele possa ter ainda um filho homem, um herdeiro, alguma coisa nesse sentido, né? Então, em que lugar que é colocada essa mulher na sociedade, uma mulher que tem uma vida até pública, né? Ela sai para trabalhar, ela não trabalha só em casa, ela tem a formação dela e tudo, mas ela ainda é pressionada por esses padrões de dar um herdeiro homem, de ser a esposa, a mãe, né? Enfim... e tudo isso é colocado em paralelo na trama, mas aparece de uma forma muito interessante. Sim, até essa questão do trabalho também, né? Essa coisa de ela trabalha, mas ao mesmo tempo ela tem que pensar se o trabalho dela, se no trabalho dela tem outros homens, porque aí ela já não pode lidar
com eles, assim, porque tem aquela amiga dela, né, que convida ela para trabalhar num outro serviço, e aí ela já fica assim, poxa, meu marido não vai deixar, porque você trabalha com homens também. Então tem todas essas questões assim do dia a dia mesmo, e eu acho muito bonita essa relação mãe e filha, porque tem nuances, né, porque ao mesmo tempo que a mãe, ela sente eu acho que até um certo medo, né, de ver que a filha tá crescendo e querendo enfrentar essas coisas. Então acho que até um certo medo e uma proteção, assim, poxa, não vá por esse caminho porque isso, né, vai te causar problemas, assim. Mas ela entende que porque ela mesma sofre essas opressões, ela mesma vê o quanto que ela está perdendo na vida dela por conta disso. Então é muito bonito, né, o modo como elas, nas suas diferenças, elas se encontram e elas se apoiam. Porque também aquele pai super ausente, né? Ele praticamente entra e sai para comer, para ter ali só alguns momentos com a família. Eu fiquei imaginando isso, porque ele mal está presente nessa família, ainda vai ter uma segunda. Vai ser ausente em duas famílias. E aí eu fico pensando nisso, quanto que estes homens, porque também, né, são mostrados ali, tem uma cena que eu acho muito simbólica também, de quando eles se encontram, tem uma reunião de homens ali na casa dela, e depois eles somem, desaparecem, eles vão embora e deixam toda a sujeira dos pratos ali, da comida, tudo para ela organizar. Então essa solidão também, né, de se prestar a essa submissão, sendo que os homens estão tendo as suas vidas privilegiadas com esse sustento de mulheres que estão em casa e também trabalhando fora, como é o caso dela, para cuidar dessa família. Sobre esse aspecto da menina, né, da Wedda, e como ela se comporta, a Reifa eu também li numa entrevista que eu não salvei aqui qual delas foi, que ela diz assim que queria talvez ter sido mais, né, como a Wedda, mas que não é autobiográfico o filme porque ela é muito mais assertiva, muito mais posicionada nas coisas que ela deseja do que a própria diretora era quando ela era criança, né? E sobre essa questão do trabalho, né? Porque tem tudo isso que é colocado sobre trabalhar com homens em público e tudo, né? Aí a Reifa disse que teve essa questão durante a filmagem também, né? E aí ela menciona assim, eu não podia estar do lado de fora filmando as externas com os atores, eu tinha que estar em uma van usando um walkie-talkie para dirigir, porque homens e mulheres não deveriam se misturar no local de trabalho, especialmente em público. E aí isso chama a atenção quando a gente começa a reparar na própria estética do filme, porque aí eu comecei a perceber assim que geralmente nas externas ela usa a câmera parada e de longe, e nas filmagens internas ela usa uma câmera na mão e fica mais próxima dos objetos, né, das pessoas que ela tá filmando. Mas assim, é interessante porque cria uma estética muito própria do filme, é uma consequência de uma limitação na hora de fazer, mas ela se apropriou disso para fazer, para criar, né, a própria imagem que ela estava querendo pro filme, né? Então ela se apropriou de uma limitação e conseguiu construir em cima disso, né? E é maravilhoso porque essas cenas internas que são gravadas com as mulheres acabam gerando um ambiente muito mais íntimo que reforça essa ideia dessa rede de proteção que elas têm umas com as outras. Até nas posturas da diretora da escola mesmo, que é um pouco mais incisiva com as meninas e tenta o tempo inteiro mostrar para elas que elas não podem fazer o que vai contra aquelas leis e aquelas regras. Você tem alguns momentos muito íntimos, e é uma personagem da qual eu, pelo menos, não consegui detestar aquela diretora. No início você ainda fica meio com o pé atrás, mas depois você começa a perceber que ela tá ali exercendo a função dela de mostrar para aquelas mulheres como elas devem se portar sem romper aquelas regras, o que não deixa de ser uma proteção. No final das contas é aquele esquema assim em uma sociedade em que o masculino é privilegiado, e é o caso da nossa também, né, convenhamos, né?
algumas mulheres vão estar, talvez, em um sistema hierárquico melhor posicionadas, elas vão ter algumas vantagens específicas, mas isso não significa que elas realmente se beneficiem desse sistema de exclusão misógino, machista, patriarcal, etc, né? E aí eu lembrei muito do filme Tempos de Espera, da Moufida Tlatley, porque na época que a gente gravou podcast sobre ela, a gente tinha até mencionado sobre essa questão, porque no filme tem uma senhora que é como se fosse a matriarca da família, e todas as noras moram com ela, as netas, enfim, né? E ela, às vezes, ela atua como a própria diretora nesse filme, como a reafirmadora das normas. Mas não é uma questão de ela ser a vilã do filme. O vilão, nesse sentido, seria o próprio sistema de opressão, né? Ela é uma mulher que ela não questiona o lugar dela dentro desse sistema, e é o mesmo caso da diretora aqui. Então, assim, são mulheres que elas também são vítimas, mas elas não tentam quebrar a estrutura que está colocando elas naquele lugar, mesmo que às vezes elas estejam em uma posição que confira a elas algum poder a mais em relação a outras mulheres, né? Exatamente. E é curioso também pensar que a Wedja, ela já quebra padrões até nas amizades, né? Porque o melhor amigo dela é um menino. Sim. Então ela já começa quebrando padrões aí. Ela ouve músicas que não são músicas sauditas, ela usa o All-Star, e eu acho interessante que o tempo inteiro tem esse foco nos sapatos dela, na calça jeans, as pulseiras que ela faz, que são estilizadas. Então, assim, pensando, né, que a diretora diz que não é um filme autobiográfico, realmente isso fica muito claro. Você percebe que, na verdade, essa personagem é um reflexo do que ela observa das modificações que foram acontecendo com o passar dos anos na sociedade. Ela está retratando muito mais uma garota, uma mulher contemporânea, do que a garota que ela foi quando ela era criança. É verdade, porque esse tênis ali se destacando entre os sapatinhos clássicos é a tradução da... Olha, eu sou a divergente aqui. Muito rebelde. Inclusive a Camila tinha mencionado na nossa primeira gravação, e aí eu vou trazer de volta mais ou menos o que eu me lembro da fala dela, que ela tinha comparado esse filme com o cinema iraniano dos anos 90, porque anos 90, 2000, né, que teve uma onda, né, de filmes iranianos com crianças protagonistas, né? E aí ela mencionou especificamente o Filhos do Paraíso, que era um filme em que o menino tinha essa questão de conseguir dinheiro para comprar um sapatinho para a irmã, porque a irmã não tinha um sapatinho. Acho que era um sapatinho de verniz, eu não lembro, faz muito tempo que eu vi esse filme. E aí ela comparou essa jornada da Wejda para conseguir dinheiro para comprar uma bicicleta com essa estrutura de narrativa que era muito comum nesses filmes iranianos desse momento, né? E aí a gente não sabe também como a Heifa tem essa formação dela em cinema, até que ponto ela também teve uma influência de outros cinemas do Oriente Médio, né, na própria formação dela enquanto cineasta, né? Que pode ter havido, porque a época que ela se formou, ela com certeza pegou essa fase do cinema iraniano. É provável. Até essa estética também, né? Essa coisa mais realista, né? Essa fotografia que dá mesmo... Parece que você tá lá, vivendo junto deles, assim, ali, a realidade daquele país. E por outro lado, aí eu fico pensando também em uma coisa meio neorrealismo italiano, né? Que tem essa coisa do drama social, às vezes aborda crianças, então tem o próprio ladrão de bicicleta, né? Que tá ali retratando aquela sociedade, embora aqui a Wejda ela não esteja em uma situação de vulnerabilidade social, pelo contrário, parece que ela tem uma situação financeira melhor até do que outras crianças ali do entorno, né, que é dado a entender isso, né, mas ainda assim tá falando sobre esse contexto, né, todo, e algumas limitações que envolvem, né. Bom, e lá no ambiente da escola acontecem ótimas cenas. E uma eu vou destacar porque, gente, vocês vão acreditar. A diretora pega a mochila da Wedja e joga tudo na mesa, né? Porque ela tá ali vendo as coisas subversivas que a Wedja carrega. E aí tem um estojo que é igualzinho ao meu estojo. A única coisa que muda é porque ele é verde e o meu é azul. Mas é a mesma
coisa, o mesmo material, o mesmo desenho, o mesmo tamanho. Eu falei, caramba, como assim? Aí eu pensei que deve ter a ver com essa coisa dos produtos chineses, que é algo que o filme também aborda, assim, bem rapidamente, né? De China, das coisas chinesas que vão se tornando mais baratas para comprar, porque inclusive ela compara as pulseiras que ela faz, né, que é uma coisa muito dela, muito da cultura ali, e aí no shopping, se não me engano, né, ela vê uma lojinha que vende várias pulseiras como as dela, por um preço muito mais barato, e aí o cara explica que é barato porque vem da China. Então eu acho que o nosso estojo é made in China. Ai, globalização, né? Globalização, Exatamente. E como a gente falou sobre muitos aspectos, a gente frisou sobre as limitações que tem as mulheres, o sistema opressivo, a misoginia, enfim. Mas eu acho que vale também sempre lembrar que muitas vezes quando a gente fala de Oriente Médio, existem uma série de noções errôneas que as pessoas têm, né? Então, lembrar que a questão da Arábia Saudita é uma questão muito própria da Arábia Saudita, que é vinculado à política local e não à religião, né? Porque a gente está falando aqui de uma personagem que ela é muçulmana, mas não é em virtude do islamismo que existem essas normas no próprio país, né? Então, inclusive, eu fiquei pensando como que isso se processou, porque eu li em algum lugar que foi um dos príncipes da Arábia Saudita que financiou, ou o príncipe, não sei, que financiou o filme. Aí eu fiquei pensando, por que será que ele... Qual foi o interesse, qual foi a questão política por trás que ele financiou esse filme, sendo que o filme... muitas aspas, atentava diretamente, né, contra uma das leis locais, que era o caso das mulheres não poderem andar de bicicleta, né? Sendo que, assim, tipo, 1 ano depois do filme ser lançado, essa lei já tinha sido revogada. Não teve um certo impacto... não foi diretamente responsável, né? Mas com certeza teve algum impacto, né? Mas aí eu fiquei pensando isso também, que é estranho que o príncipe tenha financiado um filme que falava contra as próprias tradições locais, né? Na época que o filme foi feito, ele não podia passar no cinema porque nem tinha cinema na Arábia Saudita, e eu imagino que hoje em dia tem cinema também por essa questão de ser um mercado a mais para ser explorado. Eu não sei que tipo de retorno financeiro ele pode ter tido com esse filme, porque foi um filme muito de festival, não um filme que, sei lá, bombou e trouxe uma enorme bilheteria, sabe? Então eu não consigo entender, porque deve ter alguma questão política por trás, mas como não é da minha área de conhecimento, eu não tenho como dar conta disso, assim, né? Mas é estranho. Realmente. É estranho. Tipo, me passou pela cabeça que talvez ele tivesse um interesse, assim, né? Enfim, tava só meio que divagando isso aí. Vamos para Mary Shelley? Bora. E aí, o filme seguinte da Heifa Al-Mansur foi o Mary Shelley, que foi lançado em 2017. E esse filme ele conta parte da vida da Mary Wollstonecraft Godwin, que quando tinha 16 anos conheceu o poeta Percy Shelley, e aí ela se tornou a famosa escritora Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein, né? E aí a Heifa, sobre esse filme, sobre o processo de fazer esse filme, né? Ela falou assim, eu queria fazer um filme de língua inglesa, porque aí teve essa questão, né? Que ela saiu da Arábia Saudita para fazer os filmes. Talvez porque, e aí eu tô especulando, eu não sei, né? Como não tinha cinemas no país, talvez para ela não fizesse mais tanto sentido continuar trabalhando lá, porque ficaria um pouco limitada em que pessoas iriam assistir ao filme, né? Então ela saiu da Arábia Saudita e aí ela disse que queria fazer um filme de língua inglesa, queria que fosse sobre uma artista. Eu não sei muito sobre a Inglaterra, mas meu agente me enviou esse roteiro, e o que eu achei incrível foi essa história sobre uma jovem tentando se afirmar e fazer sua voz ser ouvida. Mary não queria ser como ninguém. Ela criou um gênero e ninguém lhe deu esse reconhecimento até hoje. Se ela fosse um homem, ela teria estado na capa da revista Time várias vezes. Seu livro é um fenômeno. Seu tom, os filmes que ele inspirou, os monstros. Se ela fosse homem, você teria visto muito mais dela. Ela teria sido um nome familiar. É triste quando as mulheres são dispensadas criativamente assim, ou aproveitadas sem obter o reconhecimento que merecem. Eu achei muito interessante essa fala dela, porque quando a gente olha em retrospecto, pensando assim, a autora, que é a Mary Shelley,
o livro dela foi por muito tempo muito estereotipado, né? Até porque a maioria das adaptações são meio galhofa. O filme da década de 30 não é tão fiel à obra. Tem sempre aquele monstrengo quadrado, gigante, com um parafuso no pescoço, uma coisa assim que não dá a dimensão das questões filosóficas que ela está tentando abordar naquela obra, né? E eu acho que muito recentemente, eu acho que nessa última década, passou a se ter um certo revisionismo que está colocando o Frankenstein no lugar, num posto de destaque, que é como o primeiro livro de ficção científica da história. E aí, com isso, o próprio nome da Mary Shelley está tendo esse resgate, né? Mas é muito interessante pensar que, assim, os homens em torno dela, que é o Percy Shelley, e depois a gente vai mencionar um pouco o Lord Byron, por muito tempo, quando eu era criança, pelo menos, ambos eram mais famosos. Eu lembro de as pessoas falarem de Lord Byron, o grande poeta, etc, etc, Percy Shelley também. E o nome dela não era tão conhecido. Eu acho que de uns anos pra cá, ela se tornou mais famosa do que esses homens em torno dela, né? E eu acho que é esse processo muito importante de colocar as mulheres no devido lugar que elas ocuparam na história, né? No momento em que elas estavam criando e fazendo a sua arte, né? E qual foi a impressão de vocês em relação a esse filme? Eu tive uma surpresa, porque as críticas foram tão péssimas sobre o filme, as pessoas que eu conheço que tinham assistido falaram tão mal, que eu fui esperando uma bomba. Eu achei que seria um filme péssimo. Ele não é um filme excelente. Eu acho que tem uma série de questionamentos sobre o tanto esse filme poderia ser melhor, mas eu não achei ele tão horrível assim quanto foi dito, não. Eu acho que é um filme que carece muito de bons atores. Você tem poucas interpretações ali que realmente são válidas, que são interessantes, são potentes. E eu acho que o roteiro também acabou caindo um pouco nessa coisa de um romanceamento muito grande da história da Mary. Eu achei que ela sofreu demais durante todo o filme, sabe? Um sofrimento estranho, uma coisa que ela tá ali sofrendo, mas ela tem muita garra e ela vai conseguir. Eu não sei, foram algumas coisas que foram me incomodando. Os personagens masculinos, eu achei todos eles muito rasos e teatrais demais em vários momentos. O personagem do Percy é um porre. Nossa, que picolé de chuchu que aquele homem é, gente. Nossa, é pra rir mesmo, porque assim, ele é horrível. E assim, eu não sei, pode ser, foi uma coisa que eu lembro de ter falado na gravação anterior, que a diretora tenha se encantado muito em encontrar outras mulheres que estavam buscando ter essa voz, considerando o que ela fez no filme anterior. Talvez isso tenha deixado ela um pouco mais encantada com esse universo e encantada com as maneiras que ela podia usar para falar da vida da Mary. Também não acho que ele seja tão ruim quanto ouvi dizer, mas eu acho que ele é um filme mediano. E a interpretação da Elle Fanning, para mim, tá ótima, como sempre. E eu acho que realmente também tem um problema ali no elenco masculino. O Percy é chato demais. Mas eu gosto muito da atriz coadjuvante também. A que faz a meia-irmã dela, né? Esqueci o nome da atriz, gente. Mas eu acho que ela é muito boa porque ela dá uma certa ambiguidade que você não consegue identificar quais são as intenções daquela menina, você não consegue ver o que ela tá querendo exatamente. Então eu queria mais até sobre ela, assim. Mas o meu principal problema com o filme é porque eu senti falta de conhecer a Mary Shelley de fato, assim. Eu senti falta de uma aproximação maior com essa criatividade dela, com esse pensamento filosófico, esse interesse pela ciência. Acho que ficou tudo muito focado nos relacionamentos, né? E nesse sofrimento que ela passa, como a Yasmin falou, toda a questão da superação das situações de adversidade e pouco do processo criativo dela, sabe? Então eu fiquei sentindo que eu estava distante daquela personagem. Eu estava passando pelas situações que acometeram a vida dela, mas eu estava distante dela, do pensamento dela e dessa genialidade. É um filme sobre uma artista que acaba não abordando muito essas camadas
da artista. E o que você traz sobre essa curiosidade que ela tinha pela ciência, o tempo inteiro eles tiram algumas migalhas, né? A diretora vai te dando migalhas da curiosidade que ela tem, do que interessa a ela, de situações que despertam nela esse interesse cada vez maior, mas nunca se aprofunda no que realmente ela foi estudar, foi ler, foi entender sobre ciência para produzir essa obra. Pois é, eu fico com essa impressão de que, de certa forma, o filme ele é um pouco medroso em abordar a Mary Shelley como personagem mesmo, e como a pessoa que ela foi, porque eu concordo demais com tudo isso que vocês falaram. Como a Yasmine falou, ela fica parecendo uma mocinha romântica, do romantismo mesmo, essa coisa do sofrimento, da dor, né, do trágico, e ela é deslocada desse lugar de uma mulher que toma as suas próprias decisões. Na vida real, quando a gente pega a biografia da Mary Shelley, a gente vê que, na verdade, ela já sabia que o Percy Shelley era um homem casado quando teve o primeiro contato com ele. Foi tudo uma decisão dos dois. Os dois eram adeptos do amor livre. Então, toda essa coisa de ela ser uma mocinha que foi traída, que foi assediada pelo amigo deles, o Hoggs, né? E ficou indignada porque ela só tinha olhos para o Shelley, enfim. O que se sabe hoje é que, aparentemente, talvez ela não tenha tido nenhum relacionamento além de com o Percy Shelley, nesse momento da história que é retratado, embora não se tenha certeza, né? Mas ambos se posicionavam a favor desse relacionamento livre. Isso não era uma questão para eles, e ela trocava cartas super íntimas com o Hoggs, assim, não houve esse afastamento que é retratado no filme. Então eu acho que, no final das contas, houve um certo medo de colocar ela como a pessoa afrontosa, difícil, determinada, multifacetada, que nem sempre a gente concordaria com as ações dela na vida real. No filme ela é colocada como se ela fosse quase que passiva em relação às coisas que acontecem em torno dela, né? E aí tem toda essa questão ainda da esposa do Percy Shelley. Não são pessoas que são simples, são seres humanos, eles não são bonecos de papelão, né? E o filme, ele parece que não enfrenta essa dimensão humana que era a Mary Shelley na vida real, e também não dá conta de mostrar até mesmo a influência da mãe dela, né? Porque ela é filha da Mary Wollstonecraft, que é uma precursora do feminismo. Hoje ela é colocada como se fosse uma mãe do feminismo liberal, porque ela lutava pelos direitos individuais das mulheres, principalmente no que dizia sentido as mulheres terem direito ao acesso aos estudos, porque tem um momento do filme, inclusive, que o Lord Byron, se eu não me engano, fica até espantado que a Mary Shelley sabe falar latim, sabe francês, essas coisas assim, porque mesmo mulheres burguesas, nessa época, não estudavam línguas, não estudavam os grandes autores, as ciências, essas coisas assim, né? E isso era uma coisa que a mãe dela reivindicava, e a mãe dela faleceu quando ela era criança ainda. Então ela não teve um contato com a mãe dela, e o contato que ela tem é a partir da própria obra. Então eu imagino o peso que a obra da mãe dela tem sobre essa menina que está crescendo, e já com essa figura que reivindica os próprios direitos para ela, vamos dizer assim, né? Para todas as mulheres, mas ela devia sentir isso num nível muito mais pessoal, né? Enfim, nada disso aparece no filme, assim. Ela é quase como se fosse a mocinha trágica de um romance, e não é colocado o interesse dela na ciência de uma maneira prática, na filosofia de uma maneira prática. Quem é essa mulher, sabe? A gente não vê, assim, ela é quase que a mocinha enganada. Não sei, assim, eu gosto de alguns aspectos do filme, a Ellie Fanning eu acho que tá ótima, os figurinos são muito bons, mas eu acho que ele, às vezes, perdeu a oportunidade de ser um filme que abordasse uma mulher difícil e interessante, sabe? E é inevitável não comparar, né? Porque quando você assiste o Ágida, você tem uma garota que ela tem 14 anos, né? 13, 14 anos, enfrentando todo um sistema, mesmo que ela não perceba que ela está ali fazendo um ato político. Quando você chega na Mary Shelley, que para nós ocidentais, a gente já tem um conhecimento um pouco maior das práticas dela, fica tudo muito raso.
né, durante principalmente nas primeiras cenas, no primeiro arco do filme, você tem vários momentos, aquela garota lendo escondida, as discussões que ela tem com a madrasta, justamente porque a madrasta quer que ela seja a tradicional mulher que vai ficar em casa, ter o marido, né, posteriormente ter filhos, ela vai cuidar de toda uma família, de uma prole, e você tem sempre essas brigas onde a madrasta fala com ela, fala mal da mãe dela para ela, né? Mostrando que a mãe dela estava fazendo coisas erradas. Eu achei que isso o tempo inteiro seria um gatilho para mais à frente, quando ela tomasse a decisão de escrever o romance, que isso fosse mais explorado mesmo, essa relação dela com a obra da mãe, com o conhecimento dessa mulher, que foi uma mulher que militou tanto, né, em prol dos direitos de outras mulheres, e a coisa se dissipa. Ela não é mais falada. O tempo todo você fica só ali com um foco ou outro, em algum livro que tem o título da mãe, em alguma imagem, uma pequena memória, mas nunca sabe, não é criada uma densidade nesse aspecto. Uhum. É isso. É isso. Tipo, não tenho mais, eu acho que eu não tenho mais o que falar. É essa falta mesmo do desenvolvimento mais dessa mulher, né? E não só em relação aos outros, assim. E esse péssimo ator que fez o Percy também, e é um personagem essencial, assim. Então eu acho que isso também, sabe, teve uma definição, assim, na nossa forma de entender a relação deles. Não teve química pra mim. Não teve... Nossa, não tem mesmo. Não teve. Então, assim, só por isso você já se desconecta, entende? Então, assim, eu também acho que os figurinos estão maravilhosos, até mesmo, assim, a fotografia do filme, ele é muito certinho, assim, né, no seu jeito de ser, né, mas é exatamente por ser tão certinho que eu acho que frustra, porque tá falando de uma mulher que não é assim, que é transgressora. Que poderia ser tão mais interessante, né? Então isso eu acho que, eu sempre fico pensando sobre isso, assim, retratar alguém. Acho que o filme, ele tem que tentar, pelo menos na minha cabeça, assim, eu acho que o filme ele tem que tentar passar em sua forma esse alguém, sabe, assim, como esse alguém foi, e não simplesmente, vou contar aqui essa historinha, assim, porque fica muito mais interessante quando o filme abraça aquela personagem, assim, na sua forma também. E aqui eu sinto que não, que tá desconectado, assim, tá falando de uma pessoa transgressora, mas o filme é um tanto careta. É muito polido, né? O filme é todo muito polido, se isenta um pouco de mostrar talvez uma faceta um pouco mais agressiva, ou talvez um pouco mais incômoda da Mary Shelley, como você mesmo disse, Isabel. Você lê a biografia dela e percebe essa coisa humana mesmo, uma pessoa que estava ali cometendo falhas também, não só acertos. E aí o filme fica o tempo inteiro ali polindo para a coisa não sair muito. E eu fico pensando tanto que isso tem a ver com o mercado, porque a gente está lidando agora com o mercado ocidental, é uma outra visão, mas também com essa relação da paixão que a diretora começou a nutrir por essa mulher, porque ela se encanta, né, com a história da Mary Shelley. Então, quanto que esse encantamento, mais influência, lógico, de produtora, o público, que é um público diferente, o quanto que isso influencia nesse produto que a gente recebeu. Confesso que eu tenho, assim, uma certa agonia, um parênteses aleatório agora, com esses boyzinhos de filme de época com o cabelo bagunçadinho, sabe? Uma estética totalmente nada a ver, assim. Acho que isso começou lá pelo Shakespeare Apaixonado, no Brilho de uma Paixão da Jane Campion também rola, aí aqui também, e não sei, é sempre o mesmo tipo de boyzinho de filme de época. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas tipo esse padrãozinho, assim. Até o olhar, assim, o jeito de seduzir. E aí o cabelinho bagunçado anacrônico, assim, né? Ai, sei lá. Realmente o Percy Shelley é um ponto fraco, assim, do filme. E só uma curiosidade, o Lord Byron, que é o amigo deles, né, com quem eles fazem essa aposta de escrever uma história de fantasmas, né, e aí que surge o Frankenstein, né, ele é o pai da Ada Lovelace, que é considerada a primeira pessoa programadora da história. Ainda não existiam nem computadores, mas ela já fazia os algoritmos, né. E é isso. Ótimo.
E só para fechar um jabazinho aqui, eu, a Estê e a Mi gravamos, na época, né, um curta-ficção, lá com a Jana Bianchi e o Thiago Lee, sobre o Frankenstein. A gente falou sobre o livro e fez uma leitura comparada do livro em relação também às adaptações do cinema, né? Então foi um programa bem legal de gravar e é isso. Eu tinha falado também um negócio que eu nunca vou conseguir reproduzir, que era algo sobre como o filme coloca o Frankenstein como se fosse um produto direto do luto dela em relação à perda da filha. E que o livro é muito mais complexo do que isso, porque ele passa pela noção de luto, de perda, né? Mas passa por várias outras questões de relação de humanidade, de ciência, de divindade, da questão do corpo, da vida, morte, né? Ela coloca muitas questões que eram urgentes na ciência da época, na filosofia da época, dentro do livro, e que o filme trata isso como se fosse só uma questão pessoal. E eu acho que isso é um reflexo de como muitas vezes as obras de mulheres são entendidas sempre como um reflexo delas mesmas, né? Então, por exemplo, quando perguntam sobre a Wedge da Prahaifa se é um filme autobiográfico, é por isso, porque é como se as mulheres elas não conseguissem falar sobre algo que fosse mais generalista ou universal ou para fora, elas só conseguissem expressar a si mesmas, né? E aí o filme acaba caindo um pouco também nessa questão de colocar o Frankenstein muito como só o luto dela em relação à perda da filha e não um caldeirão efervescente de referências e interesses dela daquela época, né? É, essa base do sofrimento. Sim. É como se fosse a base de tudo, né? E não esse pensamento criativo, não a filosofia, não as outras coisas todas envolvidas, mas as situações sofredoras é que deu ela essa superação pela arte, né? Essa coisa assim. E por falar em superação e sofrimento, vamos para o último filme, o mais recente, né, da Reifa, que é o Felicidade por um Fio, que foi lançado ano passado, 2018. E a protagonista é a Violet Jones, que ela terminou um namoro porque ela não foi pedida em casamento. Sim. Exato, então fiz até essa pausa, tipo, então... E aí, no momento de ciúmes e de crise com a própria vida, ela raspa os cabelos dela. Sobre a história que é abordada nesse filme, a Reifa disse em uma entrevista, inclusive que foi pro site da Shonda Rhimes, que ela deu essa entrevista, dizendo: eu não tento normalizar a interseccionalidade intencionalmente. Eu gosto de fazer filmes e gosto desses tipos de histórias. Eu não acho que há história suficiente sobre mulheres fortes e já é hora disso acontecer. Eu apenas sou atraída por isso, talvez por eu ter vindo da Arábia Saudita, onde as mulheres há tanto tempo são invisíveis. Sinto que preciso contar histórias como essa. Então, é interessante... Sempre, eu acho, trazer um pouco da fala dela, porque aí a gente tem esse contexto de que, embora seja uma história que talvez não tenha tanta relação com, justamente, né, como a gente estava falando, essa questão da proximidade com o objeto que a artista está criando, né, é uma história que já não tem tanta proximidade com a própria trajetória dela, mas mostra um pouco do interesse dela por abordar histórias de mulheres, e mulheres que sejam diversas, né. E aí, eu vou puxar primeiro uma problematização, que é o fato de que o ponto de partida do filme, essa coisa de a protagonista estar insatisfeita porque depois de um tempo de namoro ela não foi pedida em casamento, né? E o que vocês acham sobre isso em relação a esse filme, que é uma comédia romântica, né? Então, como eu disse da outra vez, foi um filme que ele me marca de uma maneira diferente, porque eu passei pelo processo de transição capilar. Eu fui alisada dos meus 12 até os meus 25, 26 anos. E quando esse filme saiu, foi um furdunço, assim, entre as minhas amigas, também negras, e não só as negras, mas as crespas e cacheadas em geral, pelo fato da gente poder ver no cinema a trajetória de uma mulher que precisa de lidar com esse aspecto da vaidade. É um filme que foi crescendo bastante, inclusive depois da nossa primeira gravação eu revi e eu comecei a gostar até muito mais dele. E é engraçado isso, porque me incomodava muito essa coisa dela raspar o cabelo porque ela não foi pedida em casamento. Eu achava aquilo uma grande bobagem. Mas depois do que a gente comentou,
o tempo todo a gente ficou se questionando isso, né? Mas até onde é uma grande bobagem? Até onde esse não é o mote das comédias românticas em geral, né? Até onde nós, todas mulheres na vida, já não passamos por alguma situação que por conta de algum romance, de relação com algum cara, a gente tem nossa estima afetada e a primeira coisa que a gente faz é uma autossabotagem. Então, assim, eu deixo essas perguntas assim no ar, assim, o quanto que esse filme também não tá um pouco ali atravessando coisas que a gente vive realmente, por mais que a gente torça o nariz, a gente pode depois parar e pensar, mas eu já passei por isso e foi delicado, foi complicado. A fossa. A fossa. Chamada fossa. Mas então, eu acho que desse filme, ele parte mesmo dessa questão clichê. É um ponto de partida, clichê, né? De falar que essa mulher, ela só vai mudar a partir dessa decepção amorosa. Isso incomoda a gente exatamente porque a gente está até nesse movimento de nos entendermos como mulheres e que não precisa ter sempre um par romântico, um homem do lado para existir. A gente existe sendo mulheres e ponto. Então, assim, incomoda porque essa transformação dela tem como ponto de partida o relacionamento. Só que eu acho que não é só isso. Acaba sendo um ponto de partida, mas aí ela vai se descobrindo, ela vai tentando se entender e se descobrir dentro de uma identidade e beleza negra com a qual ela antes não lidava bem, ela negava. Então, para mim, o filme ele tem aí uma grande importância nesse sentido, assim, porque todos esses clichês românticos do filme, não só a questão, né, da dependência emotiva com esse cara, a falta de autoestima, o amor idealizado, o amor romântico, isso tudo a gente já viu em outros filmes, mas todos os outros filmes eram com pessoas brancas, e eu acho que colocar isso através de uma perspectiva nova, que é a perspectiva da mulher negra, traz uma importância para esse filme que é diferenciada, exatamente porque ela não está lidando só com a questão da baixa autoestima universal, ela também está lidando com a questão do reencontro com a identidade dela, de raça. E aí, quando ela raspa o cabelo, eu acho que é uma das melhores cenas, porque eu sinto essa complexidade ali. Para mim, assim, não passa que é só por causa do homem, é também por todo o sofrimento que ela teve com aquele cabelo, sabe? De não aceitar o cabelo do jeito que ele é. Ela até comenta que cuidar do cabelo era, inclusive, um segundo emprego para ela, porque o filme até aborda isso, né? O quanto que ela tem que estar o tempo todo com o cabelo liso, então ele não pode molhar, então ela foge de chuva, ela foge de piscina. E, assim, eu acho que quando ela raspa esse cabelo, tá carregando também todo esse significado de que tá deixando para trás essa negação, sabe, da própria identidade negra, assim. Então, eu acho que quando a gente desloca, né, pensa sobre essa perspectiva, o filme cresce. Com certeza, o filme cresce bastante e a gente tem muito claro o tempo inteiro a relação que ela tem com a mãe e como que essa reprodução desses tipos de preconceitos, eles vão atravessando a vida da mulher negra o tempo inteiro. Assim, uma outra mulher negra acaba se tornando um instrumento de opressão por meio dessas práticas sociais. Nossa, e para mim foi muito importante vocês terem abordado esses aspectos positivos e fazerem essa reflexão sobre as especificidades do filme, né? Porque quando a gente usa a chave do entender esse filme como uma comédia romântica, que repete o clichê da mulher que sai do trilho porque, assim, se descompensa, né, por causa de uma desilusão amorosa e que daí pra frente a vida dela vai estar dividida entre duas possibilidades de romance que o filme depois coloca, né, o filme, ele parece que não é uma história tão interessante, né, não é algo que acrescenta, mas quando a gente traz essas perspectivas que vocês estão trazendo, aí ele já passa a ser outro filme, porque ele não é a mesma comédia romântica tradicional que a gente sempre vê. Uhum. E aí um aspecto que eu achei que é interessante nesse sentido é que a partir do momento em que ela raspa o cabelo, ela começa a ter também um outro tipo de percepção em relação
relação às próprias cobranças estéticas e aos padrões de beleza que são misóginos e são racistas, enfim, não são realistas, né? E mesmo em relação às próprias cobranças no mercado de trabalho, né? E aí, assim, quando começa o filme, ela que trabalha, eu imagino que seja com publicidade, né? Porque parece que é uma agência. Os trabalhos que ela apresentam, eles reforçam os estereótipos de gênero, né? Inclusive, eles são publicidades machistas, né? Uhum. E os homens do trabalho dela gostam do trabalho que ela faz, porque é um trabalho que não incomoda, é um trabalho que não questiona o status quo. E a partir do momento que ela... como se o cabelo fosse um pontapé para ela rever várias questões da vida dela. E aí ela muda também as próprias perspectivas de trabalho dela e a forma como ela encara o trabalho dela. E aí ela passa a ser incômoda. E aí os homens do trabalho dela passam a não mais gostar do trabalho que ela está realizando. Porque é um trabalho que está questionando o lugar deles ali. E isso é muito interessante. E é um filme que vai amadurecendo junto com a personagem, né? Começa como uma comédia romântica boba, nesse sentido de ser mais uma pessoa que se desiludiu amorosamente e entrou nesse processo, dessa fossa imensa, se auto-sabotou, e aí você começa a ter pequenas discussões, que aí você vai falar da paternidade solo também, com o personagem pelo qual ela se apaixona depois, com esse personagem também em contraponto ao personagem do ex-noivo, o ex-namorado, você tem essas relações da masculinidade negra, né? O ex-namorado é muito mais bem aceito, muito mais bem quisto pela mãe dela, porque ele é um médico, então ele tá com status social elevado, enquanto o outro o tempo inteiro é visto com maus olhos, porque ele é um cabeleireiro. Inclusive, tem vários momentos que você percebe ali que existe esse incômodo dele ser cabeleireiro. Será que talvez a sexualidade dele ali, essa sexualidade do homem negro, que tem que ser muito másculo, ela é questionada. Então eu acho que como a Kel mesmo colocou, o fim do relacionamento é só um gatilho ali, um ponto de partida para você começar a levantar algumas outras questões dessas situações culturais pelas quais a gente está vivendo. Uhum. O fato de ele não ter carro, né, também, Sim. que causa um incômodo na mãe dela, como se fosse uma questão de um deslocamento de status social, né? Agora, para puxar um aspecto do filme que me causou ainda um certo incômodo, foi sobre toda essa coisa de ela desconstruir a questão da autoimagem, né, e da própria cobrança, e aí trocar as roupas que ela usava para o trabalho por roupas mais confortáveis, enfim, né, e aí tem um momento que ela sai com esse homem que é o cabeleireiro, e ele fala alguma coisa assim sobre homens gostam de mulheres casuais. E eles estão comendo hambúrguer né, que é uma coisa que é vinculada a sei lá, assim, a comer em exagero, vamos dizer assim, né? Comportamento masculino, né? E aí eu fiquei lembrando do Garota Exemplar, tanto o livro quanto o filme, que tem o discurso da Cool Girl, que é assim, a mulher que acompanha os caras, que é um dos caras, sabe? Essa coisa assim, que vai no estádio assistir futebol junto com eles, que come bastante, não se importa, mas ainda assim ela mantém o peso, porque ela, sabe? Tipo, eu não me importo, mas eu estou dentro dos padrões. Como se tudo fosse muito natural, assim. E aí, nesse momento, também estavam falando sobre a questão da maquiagem, que ela fala em algum momento, não me recordo direito já, porque a gente já viu agora faz umas semaninhas, mas tinha alguma coisa em relação à maquiagem dela, que ela também tinha parado de usar, só que quando filmam o rosto dela em close, dá pra ver que a atriz está, sim, com batom, rímel e blush. Uhum. Ou seja, na verdade, eles estão criando uma certa imagem de vamos ser mais casuais, porque os homens gostam de mulheres casuais, mas toda essa casualidade também é uma performatividade específica de feminilidade criada para esse olhar. Então você se constrói para parecer que tá natural, que tá sem maquiagem, quando na verdade é toda uma montagem específica para criar essa imagem, né? Alguma de vocês chegou a citar a questão das fotos de Instagram, né? São fotos naturais. Mas foi a Kel. Pra você, né, Kel? São fotos naturais, mas elas têm sempre algum filtro, um pouco de maquiagem, uma iluminação adequada. É uma performance de uma naturalidade.
E aí eu fiquei questionando muito isso, assim, que mesmo quando o filme prega um pouco esse discurso do largue de mão e seja você mesma, mas nunca se larga de mão totalmente, porque mesmo a mulher casual é uma mulher em alguma medida montada, sabe? É verdade. Eu tinha comentado no make, no filter, que eu fico reparando muito isso. Que, né, as pessoas colocam lá a hashtag no make, no filter, mas assim, tá na cara que tem, assim. E isso é problemático também, porque alguém que se vê sem, de fato, maquiagem, e sem filtro, e se compara com aquela foto, vai pensar, poxa vida, olha como eu sou cagada, sabe? Porque essa menina tá ali, no make, no filter, com essa pele linda, maravilhosa, e eu aqui, cheia de espinhas, cheia de manchas. Então, assim, acaba causando essa baixa autoestima pesada mesmo. E aí é uma mentira, né? Uma ilusão, né? Então eu acho que realmente tem esse problema também. E não deixa também de estar associado ao homem, né? Ao olhar masculino, ao agradar o olhar masculino. Eu acho que o filme poderia ter se aprofundado nisso, dela olhando para si mesma, e até também para se vestir e se gostar para si mesma, né? Não assim, sempre associando a um outro cara. Ok, apareceu um novo cara, porque eu acho até interessante como esse homem, como a Yasmin comentou, ele traz ali uma perspectiva diferente também, por ser um pai solo, por ser um cabeleireiro, também tá ali jogando pra gente algumas questões. Não é um tipo que você vê muito em comédia romântica. Mas mesmo assim, ainda é alguém para o qual vai servir de referência, né? E eu lembro que uma nova referência. E eu lembro que a gente citou o documentário do... Gente, eu esqueci o nome do ator agora. Sim, é o Good Hair do Chris Rock. Isso, exatamente. E aí eu lembro que eu estava falando que é um documentário que mostra muito essa relação de caixinhas. E é interessante porque ontem eu estava conversando com a Mariana, minha prima, a gente conversando pelo direct do Instagram, e ela compartilhou justamente uma história de uma menina que é digital influencer, justamente para mulheres negras. E aí ela falando de cabelo natural, a gente achou as fotos muito bonitas, começamos a pesquisar, e nós descobrimos que ela faz permanente no cabelo. Então, como que a gente ainda está preso nessa relação assim, o crespo e o cacheado, ele é aceitado, mas ainda assim nós somos tiradas dessa caixinha da discriminação e da ditadura do liso, e estamos sendo colocadas na caixinha do cacho perfeito. E esse documentário do Chris Rock, ele mostra isso, como que existe uma indústria que se apropriou dessa necessidade que a mulher negra teve agora de buscar sua origem e de entender como que esse corpo negro funciona, né, principalmente com relação a essa coisa do cabelo, e é um mercado que, na verdade, também está aprisionando, porque a gente está lidando com dinheiro o tempo inteiro. Então, a mulher negra ela pode ter o cabelo que ela quiser, porque ela vai ter extensões, tranças, laces, produtos de cabelo, só que isso tudo vai ser muito caro, e ele ainda vai funcionar dentro dessa perspectiva da idealização de que você pode ter o cabelo que você quiser, mas ele tem que ser impecável. Exatamente. É sair de um padrão para ir para outro, né? Exatamente. E a Camila também tinha recomendado o filme Pelo Malo, da Mariana Rondon, que esse eu não cheguei a assistir. Eu também não vi. Mas eu lembro que ela falou que é um filme que tem um pouco mais de, vamos colocar entre aspas assim, coragem de abordar essas relações capilares, mesmo não falando sobre população negra. Mas ele mostra muito bem essa coisa de um garoto que vai, digamos, assumir o seu cabelo e enfrentar toda uma sociedade que diz para ele que aquele cabelo é feio, que aquilo é errado, que ele não deve usar daquilo. De qualquer forma, por mais que a gente tenha levantado todas essas questões, eu acho que só o fato do filme abordar a questão da transição capilar, mostrar o Big Chop, né, que é o momento do corte do cabelo para fazer essa transição, mesmo que tenha sido de uma maneira drástica, que não necessariamente precisasse ser feito dessa maneira, isso já torna o filme bastante único, né, porque não são muitas narrativas, eu não sei de nenhuma outra, que aborde especificamente esse assunto, né, dentro de um filme ficcional. Importante também pelo fato do filme ter saído pela Netflix, né? Querendo ou não, é uma plataforma bem popular
E eu acho que tem um alcance, talvez, até um pouco maior do que um filme que tivesse sido exibido apenas nos cinemas. Que eu lembro de ter visto na Netflix também, e que é um filme que aborda a questão do cabelo afro, é Uma Dobra no Tempo, da Ava DuVernay. Eu gosto bastante, é um filme assim, infanto-juvenil, e é fantástico, né? Tem ali mais uma aventura fantástica, mas ele tem essa questão do cabelo dela, que é bem interessante, e eu gostei como ela aborda. É isso. Nossa, Yasmine, obrigada por ter aceitado gravar com a gente 2 vezes, né? Gravar, perder o episódio e gravar tudo de novo. Não é fácil, né? Não é pra qualquer uma. Obrigada mesmo por ter aceitado participar aqui do nosso programa. Foi ótima a tua participação, fez toda a diferença. Eu que agradeço demais pelo convite. Eu sou uma pessoa que comecei a ouvir podcast recentemente e vocês são muito importantes para mim. É um podcast que eu sempre estou ouvindo, estou indicando, e sempre é importante para mim a gente poder ter várias participações de mulheres em diversos tipos de plataformas e também na crítica de cinema, porque cresci gostando muito de cinema, influenciada pela minha mãe, mas a minha vida inteira, até os tempos atuais, eu só ouvia falar de críticos masculinos. Eu acho que a primeira mulher com a qual eu fui ter contato foi Ana Maria Baiana, sei, na última década que eu fui conhecer o trabalho dela. Então eu acho importantíssimo perceber que tem outras mulheres que também estão produzindo materiais sobre cinema. É muito grato, muito gratificante. Muito bom, né? É, muito bom. Maravilhoso. É bom ter outras referências, né, de pessoas que estão trabalhando com crítica, pra gente deslocar essa coisa de só os homens fazem crítica, da mesma forma que a gente aqui faz esse processo de deslocar de só os homens fazem ótimo cinema, grande cinema, né? Então, acho que é um processo de... Essa palavra tá ficando meio desgastada, mas não deixa de ser um processo de desconstrução, né? Que é válido aí pra todo mundo. Verdade. Muito importante mesmo. Quanto mais mulheres em mais espaços, melhor. Eu também fico muito feliz, assim, de conhecer outras mulheres fazendo crítica e poder fazer essa troca que a gente faz aqui, porque é maravilhoso, assim. Inclusive, eu queria só comentar que eu lembro que quando eu ia em festival, eu me sentia super isolada, assim, porque era eu e mais vários homens, né, os festivais aqui de Minas. E aí isso tem mudado, porque agora eu estou cercada de outras mulheres em festivais e, sabe, eu fico, sei lá, encantada com isso. Bom, dito isso, quero lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa hoje estarão linkados no post. Para dar seu feedback sobre esse programa, você pode deixar seu comentário no SoundCloud, no nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Lembrando que agora a gente tem no site uma lista com os nossos próximos programas e os filmes que serão debatidos, para quem quiser já adiantar, né, e ir assistindo com antecedência. É só acessar a aba Calendário. Você também nos encontra no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd. É só procurar por Feito por Elas. Se você puder, vou fazer aqui um pedido. Avalie a gente lá no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade, né? Vai chegar a mais pessoas. Lembrando também que, além do site e do feed, os programas estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E outra forma de ajudar a gente a crescer por meio do Padrim ou do Patreon. Então colabora com a gente, padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas. Ajuda aí que eu tô pagando um HD novo. E quem nos amadrinha ou apadrinha, além de definir as nossas pautas, também recebe uma newsletter quinzenal, que tem um conteúdo que a gente cria e cura, e que é mais ou menos um complemento ao que a gente faz aqui no programa. E a gente também tem um grupo de Telegram, onde rolam conversas principalmente sobre cinema, mas também tem sobre outros assuntos. Acessa o link que fica no post. E obrigada pela audiência, gente. Até o próximo programa. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Bom dia, boa tarde, não sei. Quando vocês estiveram ouvindo, né? Exatamente.